Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao canal da Liberdade, muito prazer, meu nome é Wilson. Eu já vou pedir antes de mais nada que você dê seu like, se inscreva no canal e compartilhe o vídeo com outras pessoas, se caso assim gostar. Então vamos falar desse tema. Você já existiu antes do mundo ser criado. Melhor ainda, você já foi eleito para ser salvo antes do mundo existir. O mundo religioso, eles não vão falar sobre isso. Por quê? Se você se der conta de que você já existiu antes do mundo ser criado, ok? E que você já foi eleito para ser salvo antes dele existir, obviamente que você vai pensar por que então eu vou ficar apoiando o sistema religioso. Ou então essas seitas, especialmente a seita das Testemunhas de Jeová, que nós não cansamos de falar aqui que é opressiva, ok? Manipuladora, tá? Muito ditadora, enfim, que tratam vocês, Testemunha de Jeová, como eu já disse aqui em outros vídeos, como animais. Deita, rola, levanta, late, abana o rabinho, certo? Dá patinha, que é o que eles fazem quando dizem use barba, não use barba, não use calça, pode usar calça, pode fazer isso, não pode fazer aquilo, ok? Então, vocês sabem do que eu estou falando. Então manipula vocês, porque na questão da barba, até um tempo atrás não podia usar barba. Depois, não pode. Ah, agora pode. Não fale com desassociado. Ah, agora você pode. Fala um oizinho. Então, é isso. Vocês são extremamente controlados e não percebem isso. Tá certo? Mas tudo bem. Vamos seguir em frente. Então, vamos provar na Bíblia, ok? Que é o mais importante, que nós, certo? Já existimos antes do mundo ser criado. Nós vamos aqui começando lendo Hebreus 2,14, que diz assim: é dito que, visto que os filhos são participantes da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Mas vamos deter aqui no ponto. Visto que os filhos são participantes, olha, filhos, tá certo? Já éramos filhos. Visto que os filhos são participantes da carne e do sangue, também, ele participou das mesmas coisas. Ou seja, Jesus não era espírito, não desceu aqui para participar das mesmas coisas que nós. Então, quer dizer o quê? Nós também já éramos espíritos, que vivíamos há incontáveis eras passadas, e nós viemos aqui participar de carne e sangue. Então, é bom ficar bem gravado na mente de que nós não somos de carne e sangue, participando de espírito, mas é o contrário, nós somos espíritos eternos, sempre fomos, mas que estamos passando por experiências carnais. E Jesus, então, aqui diz que participou das mesmas coisas, tá certo? Continuando, ok? Nós vamos então indo em outros textos para então provar que nós realmente já existimos antes de haver mundo. Jesus, num certo embate com os fariseus, ele disse o seguinte: eu vou embora e vocês vão me procurar, porém morrerão sem o perdão dos seus pecados. Para onde eu vou, vocês não podem ir. Olha só o que os líderes judaicos, perseguidores, disseram. Ele diz que nós não podemos ir para onde ele vai. Será que ele vai se matar? Aí Jesus disse o seguinte: vocês são daqui de baixo. Eu sou lá de cima. Vocês são, note, deste mundo, mas eu não sou deste mundo. Então Jesus asseverou aqui que aqueles fariseus e nicos, eles não eram deste mundo, certo? E agora é digno de nota que lá em João, capítulo 8, ou melhor, agora me deu aqui um branco, diz o seguinte, quer ver? Só um minutinho. Só um momentinho. Eu não marquei aqui, mas é o seguinte, depois eu vou deixar escrito aí, tá? Olha aí, vocês vão ver, eu vou parafrasear e vou deixar escrito aí. Em outra ocasião, Jesus falando ali com os seus discípulos, o que ele disse? Eu não sou deste mundo e vós também não sois deste mundo. Tá certo? Então Jesus mostrou ali que os discípulos não eram, vê aí, eles não são ou não eram deste mundo. Ok? Por quê? Porque eles são espíritos que já vieram lá dos céus. Já no caso dos fariseus ímpios, aqui diz que eles são da onde? Eles são do mundo. Certo? Eles não são espíritos que vieram do céu. Depois eu vou ver se eu faço um outro vídeo, logicamente, vou fazer um outro vídeo, mostrando
que os ímpios, eles simplesmente, quando morrem, eles desaparecem. Salmos vai dizer que os ímpios são como uma pragana levada pelos ventos, eles simplesmente deixam de existir. Tá certo? Já não, os filhos de Deus, aqueles que foram eleitos antes da fundação do mundo, eles voltam para o céu, que também é um texto que a Torre de Vigia sempre está falando, ok? Mas vocês não podem se aprofundar, é proibido. Aquele que Salomão disse, o corpo volta ao pó e o espírito volta para Deus que o deu. Ou seja, é tão claro isso aí, o corpo volta para o pó e o espírito volta para Deus que o deu. Se volta, é porque veio de lá, concorda? Você só pode voltar para algum lugar quando você veio desse lugar. Por exemplo, eu saio de casa e vou trabalhar. E aí depois eu volto para casa. Olha, se eu estou voltando para casa é porque eu saí da minha casa. Então esse texto aí de Eclesiastes é um outro texto. Tá? Vou até colocar aí também, olha aí. Ó. Perceberam? Volta. Um retorno. Mas isso, ainda não estou convencido. Ok, beleza. Anos e anos de lavagem cerebral é difícil mesmo, mas vamos seguir em frente. Aqui em Efésios 1, 4, 5 diz o seguinte: mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou. Quando eu abri esse vídeo já falando sobre isso. E nos escolheu em Cristo para sermos santos e sem culpa diante dele. Olha só, ele nos predestinou para si, para nos adotar como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito de sua vontade. O ponto é, mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou e nos escolheu. Ou seja, como é que Deus poderia nos amar se nós não existíssemos antes de haver mundo? Aqui está dizendo que Deus já nos amou antes do mundo ser criado. Talvez você possa argumentar, mas um bebê, antes de nascer, antes de vir ao mundo, os pais já passam a amá-lo. Ok, beleza, concordo. Mas eles já sabem que o bebê já está ali sendo gerado. Ele já consegue sentir um chutinho e tal, já começa a criar amor. Mas criar amor a algo que já está à existência. Já está dando sinal de existência. Então quer dizer o quê? Aqui está dizendo que Deus nos amou antes da fundação do mundo. Então se Ele nos amou, é porque nós já existíamos. Tá certo? Mas ainda, Wilson, eu estou meio balançado e tal, né? Não estou ainda bem certo disso. Ok. Então nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos agora apelar aqui para Jó, capítulo 38 e versículo 21. Se vocês lerem o contexto todo, o capítulo todo de Jó, capítulo 38, que é um texto bastante longo, vocês vão notar o seguinte: Deus fazendo várias perguntas para Jó, certo? Aonde estava tu quando eu fundei a terra? Onde você estava quando eu criei o gelo? Onde tu estava quando eu fiz isso e quando eu fiz aquilo? Quando eu criei as estrelas e tudo mais. Vocês reparem o seguinte, que são várias perguntas que Deus está fazendo para Jó. Então nesse texto você vai perceber ponto final e ponto de interrogação. Quando não, 2 pontos. Ponto final, 2 pontos em algum lugar e ponto de interrogação. Mas somente nesse texto, no versículo 21, é um ponto de interrogação. Em todos, repetindo, tá? Você vai ver ali o capítulo 38 inteiro. Todo ele, você vai ver ali ponto final, em algumas sentenças, ponto de interrogação, 2 pontos, etc. Porém, somente, frisando, somente no versículo 21, você vai ver um ponto de exclamação onde Deus diz assim. Depois que Deus fez várias perguntas para Jó, se ele sabia disso ou daquilo, Deus responde afirmadamente. Ponto de exclamação. Tu o sabes. Tu o sabes, porque nesse tempo eras nascido, e porque é grande o número dos teus dias. Deus afirmando categoricamente para Jó que ele já sabia de tudo aquilo, porque era nascido e porque era grande o número dos seus dias, ou seja, incontáveis. Tá certo? Talvez você vai perguntar assim, mas tá, Deus fez essas perguntas para Jó, mas Jó não soube responder. Mas aí Deus está dizendo que ele sabe. É porque o que acontece? A própria Bíblia, ela diz, tá no livro de Eclesiastes, eu vou colocar aí o versículo, olha só o que está dizendo aí. Ó. Deus colocou
a eternidade em nossos corações. Mas olha o ponto. Para que a humanidade nunca, mas nunca, jamais descubra ou entenda toda a obra do verdadeiro Deus do começo ao fim. Por que que a gente nunca vai saber? Por que que Deus fez a gente desse jeito? De nunca saber. Jó, quando Deus fala que ele já sabia, no sentido de que ele já existia, no sentido espiritual, quando Jó ele partisse, ele ia se lembrar de tudo. Ou seja, ele ia falar, poxa vida, eu já existia. Então, quando nós nascemos, a nossa carne ela serve como um véu. Então, ela servindo como véu, nós não conseguimos nos lembrar, tá, da vida que nós tivemos lá no céu, dos milhares e milhares, eu sei lá, né, como diz Deus ali, os incontáveis anos. Então, essa carne serve para isso. Por quê? Porque para nós vivermos eternamente aqui nesse plano, é necessário isso acontecer. Tá certo? Porque a vida, senão ela se tornaria enfadonha. Ela se tornaria monótona. A partir do momento que nós entendesse tudo, não teria mais nada para a gente descobrir. Ok? Você deve passar por esse tipo de experiência no dia a dia. Por exemplo, às vezes você começa... vou dar um exemplo, tá? Quando a criança entra ali na escola e começa a aprender ali o beabá, ela vai ter umas dificuldades, tá? E é interessante, é intrigante para ela querer saber aprender, porque ela vê outras crianças aprendendo, desenvolvendo a fala, e ela também começa a querer, porque a criança é curiosa por natureza. Mas o que acontece? Num determinado tempo, ela domina, ela aprende o beabá. A pergunta é, por acaso, quando ela estiver na quarta série, ou assim por diante, ela vai querer voltar lá no começo para querer aprender ou querer estudar o beabá? Logicamente não, porque aquilo já se tornou algo enfadonho, aquilo já se tornou algo corriqueiro para ela no dia a dia. Ou mesmo você que tentou ali, quando estava aprendendo uma profissão, então você no começo estava ali tentando, né, e tal, e aprendendo, fazendo estudo, uma faculdade, tudo mais, e aí depois você aprendeu, você dominou. Aí você vai querer galgar outros patamares. E à medida que você vai subindo, você não jamais, na sã consciência, vai querer voltar ao princípio. Por quê? O princípio já se tornou enfadonho, já se tornou algo fácil, claro, de se praticar. Você até vai contar suas experiências. Olha, no começo, hoje eu domino isso aí de letra. Ok? Eu tiro por mim. Eu, quando comecei a mexer com máquinas de lavar roupas, a princípio era algo misterioso, era muito complicado, então eu quebrava a cabeça e tal, tudo mais. Mas à medida que o tempo foi passando, eu fui dominando, e aí eu fui desenvolvendo outras coisas. Hoje eu crio até peças e tudo mais, ou seja, um avanço. Então eu não vou agora ficar voltando, eu faço, logicamente, as coisas que eu fazia a princípio quando eu estava aprendendo, mas eu não fico mais perdendo tempo como eu fazia, já pum. Entendeu? Por quê? Se eu ficasse também nesse serviço, digamos, desde o princípio, eu já estaria entediado. Você vê quantas pessoas aí não cria tédio quando começa a trabalhar num serviço que é monótono de apertar um botão, por exemplo. Há muitos anos atrás eu já trabalhei em condomínio, onde eu ficava numa portaria. Aperta o botão, abre lá o portão, aperta, fecha o botão, um serviço extremamente monótono. Tá certo? Aquilo me dava algo assim, de querer fazer algo diferente, algo que realmente, sabe, tudo bem, tem pessoas que acostumam, entendeu? Ou mesmo pessoas que trabalham em pé, como vigiando algo. Aquilo, entendeu? Então é muito maçante. Então, voltando aí, Deus ele fez propositalmente isso para nós. Assim, nos fez assim, propositalmente. Então, nós nunca vamos saber tudo, nós estamos sempre aprendendo, nós passamos anos e anos nessa vida, estudando, ok? Algumas coisas, sim, a gente consegue, digamos assim, chegar num consenso e aceitar aquilo como uma verdade absoluta. Vou dar um exemplo. Eu, quando comecei a estudar a questão da eleição, que nós já fomos predestinados, foi difícil entrar na minha cabeça, porque eu pensava assim, peraí, a Bíblia não fala que
Deus enviou Jesus para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida. Todos. Aí eu ficava assim, mas se tem uma eleição, porque o nome já está dizendo, se é eleição, é alguém que foi escolhido. Se é escolhido dentre outras pessoas. Entende? Porque nós não podemos, então, entender que todos vão ser salvos, porque aqui está falando claro, fomos eleitos antes da fundação do mundo. Eleito, ou seja, de grupos, escolhido entre outras pessoas. A gente só pode ser escolhido, logicamente, dentre outras coisas, senão não seríamos escolhidos. Depois eu farei vídeos. Por que Deus nos escolheu? Por que Deus não escolheu outros e não serão escolhidos? Tá? Então, a princípio, para mim, isso não entrava na minha cabeça, mas eu fui estudando, eu falei, poxa, mas está na Bíblia. Aqui está dizendo, claro, que fomos eleitos. E aí, como conciliar esse texto com outros textos que parece entrar em discrepância, em desarmonia? Aí hoje não, hoje eu entendo claramente sobre isso. Então, existem coisas, então é o propósito também desses meus vídeos, ajudar vocês a também a chegar nessas conclusões absolutas. Então tem muitas coisas que são verdades absolutas. Para mim, é algo que eu, como eu já disse, estudei muito, então não tem mais questão. Tá certo? E à medida que eu fui dominando isso agora, eu estou fazendo vídeos para poder, então, passar isso com segurança, com certeza, e provando dentro da Bíblia que é assim mesmo. Lógico que eu estou falando isso aqui, como eu já disse, vai surgir muitas perguntas, mas se nós já fomos eleitos, escolhidos, e os outros? O que vai acontecer com os outros? Vai ter vídeos falando sobre isso, beleza? Tenham paciência. Mas o ponto em questão que eu estou trazendo aqui é que muitas coisas nós podemos realmente falar. Isso é isso, pronto, acabou. Como 2 e 2 é 4, ninguém discute isso. Pessoas inteligentes não discutem, somente aqueles que não têm conhecimento da matemática, dos números. Entendeu? Então, agora, tem outras coisas que eu estou estudando, e eu não consigo chegar e bater o martelo e falar, isso, pronto, isso aqui é isso, pronto, acabou. Porque aí, quando eu começo a me inquietar e falar, puxa vida, estou ali esquentando a cabeça e tentando entender algo sobre o mundo, sobre como as coisas funcionam e tudo mais, então, eu me apoio em Eclesiastes, esse texto que eu coloquei quase agora, que diz aí claramente que Deus colocou a eternidade, ou seja, nós temos a eternidade, nós temos a ciência que nós somos eternos, certo? Temos essa consciência, temos esse sentimento que nós somos eternos, mas, no entanto, Deus deixando bem claro que nós não saberemos tudo. Tá certo? Aliás, diga-se passagem, só Deus, absolutamente só Deus, tem a capacidade de saber tudo. Absolutamente tudo. Por isso é que ele é Deus Todo-Poderoso. Porque se nós chegássemos a essa capacidade, através dos nossos esforços, ok? E eu creio que mesmo depois que nós sairmos dessa carne aqui, e voltarmos do lugar que nós viemos, para os céus, e depois voltar para cá, que depois vamos falar sobre isso, tá certo? Então, mesmo nós, sendo espírito, quando nós voltarmos a sermos espíritos, nós não vamos saber tudo. Deus nunca vai deixar de ser Deus. Porque se um espírito de algum de nós conseguisse chegar a esse patamar, a esse ponto de saber tudo, absolutamente tudo, essa pessoa seria tão Deus quanto Deus é. E Deus não divide a sua glória com ninguém. Tudo que sai de Deus, logicamente, obviamente, matematicamente, é abaixo de Deus. E vai estar sempre marginalizado, ou seja, sempre a par de Deus. Sempre à margem dele. Então, toda a criação, absolutamente toda a criação, nunca vai saber tudo. Porque isso pertence ao Criador, o domínio de todas as coisas, do conhecimento de tudo. Absolutamente tudo. Por isso que ele é todo sábio, todo poderoso, onisciente, onipresente. Só ele tem esses títulos. Deus da eternidade, etc, etc, tudo mais. Entendeu? Então, para muitos de nós, talvez isso soe como, poxa, mas então quer dizer que nós nunca vamos saber tudo? Não, nós temos que dar graças a Deus, porque nós temos a vida, Deus compartilhou a vida conosco. E o que Deus compartilhou para nós, e nos deu bondosamente, gratuitamente, de graça, como eu já disse, gratuitamente, sendo redundante,
já é o suficiente para nós sermos completos, felizes. Quando a nossa vida está tudo boa, está tudo bem, estou até entrando em outros assuntos, nós não queremos morrer, nós queremos continuar vivos. Nós passamos a ter prazer na vida. Nós vamos dormir, não vem da hora de acordar no outro dia, para como que celebrar a vida. Entende? Então o que Deus já deu para nós já é o suficiente para nós estarmos tranquilos e vivendo eternamente. Sem ficar inquietos ou, eu não vou ser feliz, enfim, vou entrar numa depressão, tudo mais, porque eu não vou conseguir nunca saber tudo. A Bíblia está me dizendo que eu nunca vou saber tudo. Não vai saber, meu querido. Tá bom? Seja grato por aquilo que você já tem. Salomão, um dos homens mais sábios que se passou por essa terra, antes de Jesus, ele disse que o nosso quinhão, ou seja, a nossa porção, é o que está escrito aí. Leia aí, ó. Olha que maravilha. Comer, beber, dormir, gozar a vida, né? Ou seja, ter prazer na vida. Esse é a nossa porção. Tá certo? Porque Salomão foi um que ficou procurando o livro de Eclesiastes fala sobre isso. Procurou o sentido da vida. Salomão foi um que queria saber tudo. Tá certo? Olha, um assunto ligando com o outro. Salomão foi um que queria saber absolutamente tudo. Aí no livro de Eclesiastes diz que ele se empenhou e falou, eu vou começar a construir bastante coisa, quem sabe a resposta da vida, o objetivo não está aí. Depois que ele fez muitas obras, ele disse, poxa, eu percebi que isso é uma vaidade, ou seja, algo vão, perdido. Não está aí a resposta. Depois ele passou a beber bastante, está aí no livro de Eclesiastes. E depois que ele ficou muito tempo se entregando à bebida, ele também chegou à conclusão que não era aí a resposta. Depois ele arrumou várias mulheres, também falou, quem sabe está aqui. Né? O sentido da vida também quebrou a cara, viu que não estava nisso. Então, muitas outras coisas Salomão fez, acumulou muito conhecimento também, viu que... E aí no finalzinho do livro de Eclesiastes é onde ele chega à conclusão, capítulo 12. Agora eu sei, eu entendo que a conclusão de tudo é teme o verdadeiro Deus, guarde seus mandamentos, que essa é toda a obrigação do homem. Entendeu? E é aquilo que ele falou, coma, beba, que essa é a sua parte. É o que Deus deu para nós e está ótimo. Está de bom tamanho. Obrigado, Senhor Deus poderoso, por isso. Por essa dádiva. Tá certo? Então, voltando aí, batendo nessa tecla, Deus mostrou para Jó que ele já existia, tá certo? E que, devido à nossa carne, nós não vamos lembrar de tudo das nossas vidas. E quando, refrisando, ou frisando, quando nós saímos dessa carne também, nós voltamos para o céu em espírito, nós não vamos adquirir todo o conhecimento do universo como Deus tem, porque nós nunca vamos ser Deus. Tá certo? Mas nós vamos lembrar da vida que nós tivemos lá com Deus. Entendeu? Então é isso. A questão da eleição, tá? Eu vou fazer, como eu já disse, outros vídeos falando sobre isso, como que funciona essa questão. Está na Bíblia, vou mostrar. Como funciona essa questão que Deus escolheu e outros não, certo? Então, falando novamente, não vou falar sobre isso. Então, eu acho que é isso. Se eu esqueci de alguma coisa, talvez aí no próximo vídeo eu me lembre e falo sobre isso, tá bom? Tá indo aí para quase 25 minutos. Eu quero agradecer de coração que muitos de vocês aí não abandonou o canal, aguardaram com paciência, ou mesmo talvez nem aguardaram, com quem diz, pode ser, eu talvez nem ficava pensando mais nisso, mas estamos de volta aqui. Eu estava aí frequentando um templo religioso, não sou contra, às vezes eu vou lá quando dá vontade, porque tenho uma amizade lá, tá? Mas à medida que vocês vão adquirindo conhecimento, vocês vão perceber que isso não é necessário, tá? Eu vou mostrar também em outros vídeos o que realmente é o templo que Deus habita, entende? E então é isso. Então eu estou diminuindo a minha participação, porque você começa a ir muito no templo, já começa a vir aquela pressão de cobrança, né? De querer que você faça parte de algum departamento, ou mesmo participar, enfim, de alguma atividade na igreja. Ou então mesmo quando você falta, já começa também a vir aquilo, você faltou e tal. Então, eu vou fazer assim, quando der vontade eu vou, beleza? Vou lá matar a saudade dos meus amigos e tal. E aí, nos domingos, eu quero, então, tirar todos os domingos para fazer vídeos, tá bom? E aprofundando. Tem bastante temas aí interessantes, hein? Vamos falar de muitas coisas. Eu estudei muito, eu ralei esse tempo todo aí, tá?
me enchendo de conhecimento, chegando a conclusões legais, baseado na Bíblia, eu vou passar isso, compartilhar com vocês. Beleza? 25 minutos, cravado. Abraço!